Olá, amigos e amigas que estão me assistindo. Daqui a pouco, daqui 5 minutos, vamos começar a nossa live. Eu gostaria que vocês me dessem um retorno aí. Quem puder me dar um retorno, se está me ouvindo direitinho, eu agradeço, para que a gente não tenha problema na transmissão, tá? Sei que a Cida Neumann parece que já está online. Por favor, manda um ok aí, ó. Tô te ouvindo, tô te ouvindo, tá? É importante para que eu saiba. Daqui a alguns minutos a gente vai entrar com a nossa live. Cida, por favor, me avise aí se você está me vendo, me ouvindo direitinho, por favor, me avise. Faltam poucos minutos para a gente fazer a nossa live. Boa noite, Cida. Só me responda se você está me vendo e ouvindo direitinho, por favor. Alguém mais que esteja aí online também, por favor, me dê um alô. Ok, Cida, muito obrigado, viu? Obrigado, já fico mais tranquilo. Daqui a pouquinho a gente começa a nossa live, faltam 4 minutos. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre um tema muito importante que, de certa forma, está ligado à pandemia, né? E é cura. Nós vamos conhecer alguns casos bem interessantes em relação à cura. Amanhã cedo, às 9 horas da manhã, farei uma nova live com o tema cura também, mas não vai ser essa mesma live de hoje, vai ser uma outra, baseada no capítulo 15 da Gênese de Allan Kardec, em que a gente vai falar sobre as curas de Jesus. Vamos comentar as curas que estão lá no capítulo 15 e vamos também trazer algumas informações de Divaldo Franco nesse sentido e também alguma coisa da escritora americana Louise Hay. Então é uma live também muito interessante. Quem tiver condições de assistir amanhã ao vivo às 9 da manhã pelo canal do YouTube da CESDA, CESDA com C, CESDA, CESDA. A gente vai estar amanhã ao vivo. Se não der para assistir, aí depois a gente vai colocar nas redes sociais. Eu coloco no Instagram, coloco no Facebook e também no WhatsApp o link para que vocês assistam depois, tá bom? Quem puder, estou vendo a Maria Olga aí, está assistindo aí, é um prazer ter você, Maria. Faz tempo que a gente não se fala no Facebook, né? No Facebook eu estou um pouco afastado mesmo, né? Tenho usado mais o WhatsApp e Instagram, mas não deixei de todo o Facebook não, tá? Mas é um prazer muito grande ter você aí me assistindo, tá bom? Maria Olga Cury e Cida Neumann também, tá? Alica Matos também, sinalzinho, legal. É um prazer muito grande ter vocês aí. A gente tem uma alegria enorme de falar para vocês. É uma honra muito grande ter vocês nesta noite, tá bom? Faltam 2 minutinhos para que a gente possa efetuar a nossa live, tá? Eu não sei se a imagem fica melhor assim, sem iluminação ou com iluminação. Aí vocês me digam, essa é com iluminação e essa aqui é sem iluminação. Fica um pouco mais escuro, eu não sei para vocês como é que fica, qual que fica melhor, né? Se puder me dar um retorno, eu agradeço. Vamos lá? Falta um minutinho para que a gente possa começar a nossa live. Agradeço aí a presença, vou deixar com a iluminação. E a gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live. Menos de 1 minuto para começar.
e nós vamos então nos preparando já para o convívio harmônico entre irmãos, um convívio fraterno, a fim de que ganhemos conhecimento todos juntos. Estamos aqui para ganhar conhecimento. Ninguém é melhor que ninguém. Eu não sei mais do que vocês, eu só sou mais cara de pau de falar, só isso. É a única diferença. Com iluminação, legal, então estou deixando aí, obrigado. Faltam poucos segundos aí para que a gente possa começar. Ok, 20 horas, vamos então fechando os nossos olhos, mantendo a nossa mente, nosso pensamento em Jesus de Nazaré, o nosso Mestre Maior, para que Ele possa nos iluminar, assim como toda a espiritualidade que nos acompanha nesse momento, a fim de que possamos ganhar o conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, e não só ganhar esse conhecimento, mas principalmente internalizar esse conhecimento para colocarmos em prática no nosso dia a dia, nos tornando espíritos melhores, para que algum dia tenhamos a condição de reencarnar aqui na Terra, já no mundo de regeneração que está chegando. Façamos agora a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Para quem está me vendo aí, quem costuma assistir minhas lives ou minhas palestras presenciais, deve estar estranhando eu estar de chapéu, né? É difícil usar chapéu, mas eu vou explicar. Que eu passei por uma cirurgia no começo do mês de janeiro, então dia 5 agora vai fazer um mês já, e eu estou em recuperação, e por causa eu estou ainda me recuperando da cirurgia, por isso eu tenho de usar esse chapéu aí, tá bom? Então, por causa da recuperação da cirurgia. Bem, boa noite, irmãos e irmãs em Jesus. Boa noite, queridos amigos que estão nos assistindo ao vivo, queridos irmãos do Centro Espírita Amigos pela Fé. Para quem não conhece, o Amigos pela Fé fica no bairro do Jardim Brasil, zona norte de São Paulo, um bairro vizinho de onde eu nasci e me criei. Então somos vizinhos e eu tenho um prazer muito grande de falar para vocês e para quem está me assistindo e para quem vai me assistir também pelas redes sociais aí no YouTube, no Facebook e Instagram de amanhã por diante. Nosso tema para hoje é cura, casos interessantes e diferenciados. Então vamos conhecer 3 casos de cura que eu chamo de interessantes e diferenciados. Vamos conhecer os casos de John Flóreo, de Mateus, o apóstolo de Jesus, e também de Louise Hay, a autora norte-americana, escritora norte-americana. Então, sem mais delongas, vamos começar com o caso de John Flóreo. Essa história eu tomei conhecimento por meio de uma palestra que eu assisti ao vivo com o Divaldo Franco no dia 26 de setembro de 1999. E o Divaldo, ele contou essa história na palestra que ele fez. Ele, dentre outras coisas, falou também sobre o John Flóreo. John Flóreo era um jardineiro da cidade de Boston, lá nos Estados Unidos. E, na época, ele estava com 78 anos de idade. Era um jardineiro de Boston com 78 anos de idade. Acontece que o Sr. John Flóreo estava sentindo algumas dores no corpo e ele então foi procurar um médico. E o médico que ele foi procurar era o Dr. Bernie Siegel. Bernie Siegel era o mais famoso cancerologista, oncologista lá dos Estados Unidos. Então, o Sr. John Flóreo chegou lá e reclamou dessas dores. Feitos os exames, constatou-se que o Sr. John Flóreo estava com câncer no estômago.
E então o Dr. Bernie Siegel lhe deu uma sobrevida de 2 a 4 meses caso ele não operasse imediatamente. Era de emergência a cirurgia que ele deveria passar. Mas, para a surpresa do Dr. Bernie Siegel, o Sr. John Flory disse que ele não iria operar naquele dia. Era no dia seguinte que o médico queria operar, depois fazer os exames de coagulação e todos os outros mais. Mas ele disse, não, eu não vou operar amanhã. Por quê? Porque eu sou florista, eu sou jardineiro, eu cuido das flores da cidade de Boston. Ora, eu as cultivei no inverno e também no outono. Agora que é primavera, que elas vão florescer, como é que eu vou deixá-las? Não, agora é hora de eu cuidar ainda mais delas, eu quero vê-las, então eu não vou operar agora. Eu volto depois. E foi-se embora. E aí passou a primavera, passou o verão, e só no outono, 6 meses depois, é que o Sr. John Flory voltou no consultório do Dr. Bernie Siegel. E então ele aceitou no outono fazer a cirurgia. A cirurgia foi feita e retirou-se então 2/3 do estômago, porque a metástase já estava tomando conta praticamente do estômago todo dele. E então, feita a cirurgia, o Sr. John Flory teve uma recuperação até bem rápida para a idade dele. Foi 5 dias apenas, já estava recuperado. Então, o médico, Dr. Bernie Siegel, disse que ele deveria começar a quimioterapia entre 10 e 15 dias após a cirurgia. Mas, para a surpresa do médico, o Sr. John Flory disse novamente que não, eu não vou fazer essa quimioterapia, eu vou cuidar das minhas flores, as minhas amadas flores. E foi-se embora e não voltou mais. Então, o tempo foi passando, passou o tempo, depois de 4 anos, eis que o Dr. Bernie Siegel chega ao seu consultório e vê sobre sua mesa o prontuário do Sr. John Flory. Ele não lembrava, obviamente, do caso, mas pegou o prontuário, deu uma lida, viu qual era o caso dele, e então tomou conhecimento e lembrou-se. Aí chamou sua secretária e disse, você deve ter cometido um equívoco, porque esse homem já deve ter morrido. Ele precisava fazer quimioterapia e não fez, nunca mais voltou. Então a secretária disse, então deve ser a alma dele que está aí fora, que está aí na recepção, né? Porque ele está aí e quer falar com o senhor. O médico então falou, então mande entrar, vamos ver se é ele mesmo. E constatou que era o senhor John Flory 4 anos depois da cirurgia. E aí disse, mas o senhor não voltou para a quimioterapia? Não voltei, o senhor sabe, nós somos idosos, somos teimosos, e eu amo minhas flores, não poderia deixá-las, fiquei cuidando delas. Então o que ele traz aqui? Perguntou o médico. Qual é o motivo da sua consulta hoje? Ele disse, doutor, eu vim aqui para fazer uma pergunta, só uma pergunta. Pois então faça, qual é a sua pergunta? Aí disse, doutor, eu queria saber, depois da cirurgia, o que eu posso comer? Olha aí, que pergunta que ele foi fazer, o que eu posso comer? Aí o Dr. Bernie Siegel, ironicamente, lhe respondeu, o senhor pode comer aço inoxidável, pode tomar ácido sulfúrico e qualquer outra coisa, porque isso não é estômago, isso é uma fornalha. Então, aí o doutor acabou atendendo o Sr. John Flory e ele foi embora. Então vejam, no caso do Sr. John Flory, vejam que ele não se entregou para a doença. Uma doença gravíssima, tanto que ele tomou 2/3 do estômago, mas ele não se deixou levar, não se abateu, não se deixou levar pela depressão, pela tristeza, pela melancolia, pela revolta, como muitas pessoas se deixam. Então, ele enfrentou a seu modo, amando as flores. E assim, ele acabou cuidando das flores. Vejam que ele procurou o médico com 78 anos. E o Divaldo nos diz que, ainda com 92 anos, o Sr. John Flory cuidava das suas amadas flores. Vejam quanto tempo que ele viveu ainda. Bem, o Dr. Bernie Siegel, ele então resolveu escrever um livro baseado no atendimento aos seus
pacientes. E aí, no livro, ele escreve sobre a terapia do otimismo para a cura do câncer e para a cura do Alzheimer e também para os conflitos de personalidade. Então vejam que o Dr. Bernie Siegel escreve sobre isso, a terapia do otimismo, que foi justamente o que o Sr. John Flory usou para combater o câncer no seu corpo. Ainda diz o Dr. Bernie Siegel que quem ama não adoece. Quem ama não adoece. Então vejam a importância do amor, por isso que Jesus nos fala, para nós nos amarmos e também praticarmos a caridade para com o nosso semelhante. E o Divaldo, na palestra, na época, ele explicou a diferença entre ser doente e estar doente. É uma diferença muito grande. Quem está nessa condição de ser doente não se cura, porque a pessoa, ela já diz, eu sou doente. Agora, aquele que está doente é um estado, então, temporário, provisório. Eu estou doente agora, nesse instante, mas daqui a pouco eu serei curado. Então, vejam a diferença de ser e de estar doente. Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Franco, nos fala que ela cita 2 exemplos. Primeiro, da mulher que gera uma dor de cabeça para que o marido não saia para ter com seus amigos. Então ela não quer que o marido saia de casa para encontrar os seus amigos, então ela gera uma dor de cabeça nela mesma para que o marido lhe dê atenção. E ela também fala o contrário, no caso do marido, que gera uma úlcera gástrica para que a esposa fique ao seu lado cuidando dele. Então vejam a que ponto chega o nosso subconsciente para que nós tenhamos uma pessoa ao nosso lado. Tenhamos então esse cuidado, porque as pessoas têm o direito de fazer as coisas que mais gostam. Então não é porque somos casados que o nosso cônjuge é obrigado a ficar o tempo todo ali nos pagiando, de forma alguma. Respeitemos isso, respeitemos então a individualidade do nosso cônjuge. Nessa mesma palestra, o Divaldo nos fala também sobre os estudos feitos pelos doutores David Bohm e Stuart George Wolf. São 2 físicos quânticos norte-americanos que chegaram a diversas conclusões de acordo com o atendimento dos seus pacientes. Por exemplo, eles dizem que a alegria de viver com o sorriso, não o riso, o sorriso. Quando a gente sorri, nós produzimos enzimas e imunoglobulina que mantém o nosso equilíbrio saudável. Então veja a importância de um sorriso, a importância da alegria de viver. Ainda dizem os 2 físicos quânticos, Dr. David Bohm e Stuart George Wolf, que quando nós nos desesperamos, produzimos toxinas que perturbam o nosso sistema nervoso central. E aí o que acontece? Acontece que a gente vai acabar ficando doente. Dizem ainda os 2 cientistas, os físicos quânticos, que o amor, a esperança, o perdão, a alegria de viver mesmo nos momentos mais difíceis, produzem enzimas que poderiam corresponder a fótons ou micropartículas. E esses fótons ou micropartículas estimulariam o desenvolvimento das células, permitindo que elas se multipliquem harmonicamente no nosso organismo. Então vejam a importância desses sentimentos, o amor, a esperança, o perdão e a alegria de viver para a nossa saúde. Ainda continuam dizendo os doutores David Bohm e Stuart George Wolf, que quando nós cultivamos sentimentos autodestrutivos, como, olha aí, prestem atenção, quem tiver caneta e papel, anotem ou depois assistam de novo para anotar. Quem alimenta a raiva, o ciúme, a vingança, o ódio, o ressentimento, o medo de viver e os transtornos depressivos, eles criam então neurônios que produzem uma substância que corresponderia aos elétrons. E os elétrons são destrutivos, perturbando a mitose celular. O estudo dos físicos quânticos.
Continuam eles dizendo que esses elétrons, eles causam um desequilíbrio no nosso sistema nervoso central, surgindo o quê? As enfermidades, as doenças. Então vejam a importância do estudo desses dois físicos quânticos. E também eles dizem que a nossa vida é o resultado do nosso comportamento mental. Então vejam que o nosso comportamento mental é muito importante para o nosso sucesso, para a nossa saúde e assim nós tenhamos uma vida muito boa. Vamos cultivar então a alegria de viver, o amor e os bons sentimentos. E nessa palestra ainda o Divaldo nos disse que quando nós estamos sitiados, ou seja, quando nós estamos cercados por todos os lados, norte, sul, leste, oeste, ainda assim não devemos nos desesperar. Por quê? Porque o socorro vem do alto. Ele vem do alto porque Deus nos pinça para poder nos socorrer. Então, vamos preservar a esperança, vamos ter esperança, nunca devemos nos deixar levar pelo desespero, de forma alguma. Vamos ter sempre esperança, porque isso nos mantém vivos. Divaldo nos fala que curar-se só se dá pela transformação interior. Eu posso me curar exteriormente, eu acabo me ferindo, eu tenho uma dor de cabeça, uma dor de estômago, tomo um remédio e me curo. Tá bom, me curo transitoriamente, momentaneamente, mas se eu continuar mantendo os padrões negativos, os pensamentos negativos, a doença volta. A doença volta. Por isso que ele fala, curar-se só se dá pela transformação interior, a mudança de hábitos, a mudança de pensamentos, a mudança de padrões de negativos para positivos. E ele conta também nessa palestra que nós devemos aguardar antes de sofrer. Por quê? Existem muitas pessoas que são ansiosas demais, têm uma ansiedade muito grande. A ansiedade não traz um bem-estar para a pessoa. A pessoa sofre por antecedência. Estamos na pandemia, será que eu vou pegar o Covid? Se eu pegar o Covid, será que eu vou ficar entubado? Se eu ficar entubado, será que eu vou resistir? Será que eu vou desencarnar? Como é que vai ser o tempo amanhã? Será que vai chover? Será que eu vou perder o emprego? Então a pessoa não vive o momento de hoje, ela não vive o presente, ela está sempre preocupada com o futuro. E ela está num clima de tensão e de ansiedade muito grandes, que os psicoterapeutas nos informam que não traz um bem-estar para ninguém. Por isso, eles acabam nos orientando com suas psicoterapias. E o Divaldo, então, diante disso, nos conta a história de um lavrador chinês. É mais ou menos assim. Havia um lavrador chinês, um homem que tinha uma fazenda. E, então, um belo dia, um dos seus cavalos fugiu da fazenda. Fugiu da fazenda e ele, então, levou ao conhecimento dos seus vizinhos. E os vizinhos disseram para ele, que mal! E ele disse assim, que mal, que bem, quem sabe? Então, uma semana depois, esse cavalo que fugiu voltou com outros tantos cavalos selvagens para a fazenda chinesa. E aí, os vizinhos disseram, que bem! E ele disse, que bem, que mal, quem sabe? O filho mais velho do lavrador resolveu montar um desses cavalos selvagens. Ora, se era um cavalo selvagem, não havia sido domado ainda. E eis que ele monta nesse cavalo, o cavalo dá um pinote e derruba o rapaz, e o rapaz quebra a perna. Então os vizinhos comentaram, que mal. E o chinês então disse, que mal, que bem, quem sabe? Eis que o exército chinês estava convocando jovens para a guerra. Então foram até a fazenda do lavrador chinês para convocar o filho mais velho. Lá chegando, o exército constatou que o filho estava com a perna quebrada, portanto, não poderia ser convocado. E os vizinhos disseram, que bem! E ele disse, que bem, que mal, quem sabe? Então, com essa história, o Divaldo nos diz que nós não devemos sofrer por antecedência. Devemos sempre reagir às coisas que acontecem, não ficar, então, tentando antecipar alguma coisa que vai acontecer ou mesmo um sofrimento.
Vejam a sapiência aí desse lavrador chinês. Que bem, que mal, quem sabe? Vamos lá. Divaldo também nos fala nessa palestra cura e autocura. Tem até na internet aí, quem quiser para comprar deve ter um DVD. Nessa palestra ele fala algo que eu venho comentando nas palestras também, quando falo sobre perdão. Eu tenho uma palestra que eu falo sobre perdão, e nessa palestra eu falo que o perdão não significa esquecimento. Vejam que interessante. Tem um famoso orador espírita aí que vocês devem conhecer, Rossandro Klinger. Rossandro Klinger, eu assisti acho que umas 3 palestras dele aí no YouTube, e com certeza ele não deve ter assistido nenhuma minha. A gente não se conhece, nunca nos falamos, mas o que eu acho interessante é que numa dessas 3 palestras que eu assisti dele, ele dá o mesmo exemplo que eu quando fala de perdão e esquecimento. Nós damos o mesmo exemplo, a gente nunca se falou, a gente nunca combinou, só que a sintonia entre nós nesse momento estava muito grande. Tanto que eu falo um exemplo e ele também usa o mesmo exemplo. E o Divaldo também fala que perdão não é sinônimo de esquecimento. Eu cito o exemplo, qual é o exemplo que eu dou que o Rossandro Klinger também dá? O exemplo que eu dou, um pai que tem um filho assassinado. Então, esse pai é cristão, aprende pelo Evangelho de Jesus que nós devemos perdoar o nosso inimigo, o agressor, no caso o assassino do nosso filho, devemos perdoar. Tá? Então, ele perdoa o assassino, mas ele não esquece que o filho desencarnou. Não esquece que o filho foi assassinado. Ele perdoa o ato do assassino, mas não esquece o fato do filho ter sido assassinado. Entenderam a diferença? Então, eu cito esse exemplo, Rossandro Klinger também cita, e eu acho muito interessante. E vem o Divaldo nos dizer também a mesma coisa, que perdão e esquecimento não são a mesma coisa, não tem nada a ver um com o outro. Perdoar, segundo o Divaldo, é não retribuir a ofensa. Então, se a pessoa matou meu filho, eu vou lá e mato o filho dela também. Não, isso não é perdoar. Perdoar é não retribuir a ofensa, é não desejar o mal a quem nos fez mal. Aí sim é perdoar. Esquecer, segundo o Divaldo, é da memória. Não tem nada a ver com o sentimento. Então, esquecer está na memória e o sentimento está no nosso íntimo, no nosso coração. O Divaldo diz que o papel do amor na cura e na autocura é fundamental. Fundamental. Então, veja a importância do amor, por isso que Jesus tanto insistiu na prática do amor e da caridade que nós devíamos fazer todos os dias. Bem, vamos conhecer o outro caso de cura. Aqui é Mateus. Mateus, eu digo que houve um caso de cura incomum. Por que incomum? Quando a gente fala em cura, nós imaginamos sempre o restabelecimento do corpo físico. Ora, se eu cortei o braço, eu vou lá, faço um curativo, daqui a pouco ele cicatriza e fica bom. Então, para mim, isso é uma cura. Eu estou doente, estou com uma gripe, aí eu tomo um remédio, daqui a pouco não tem mais gripe, estou curado. Mas, no caso de Mateus, houve uma cura muito interessante que a gente vai conhecer agora. Mateus era chamado Levi. Ele era um publicano. O que era um publicano? Era um cobrador de impostos. E ele atendeu ao chamado de Jesus para ser seu apóstolo. Então ele deixou o seu ofício de cobrador de impostos, porque os publicanos não eram bem quistos pelos judeus, porque cobravam impostos do seu próprio povo para entregar aos romanos. Então ele deixou o seu ofício de publicano e passou a seguir Jesus. Então deixou de ser chamado Levi e passou a ser chamado Mateus. Pois bem, Mateus, certa feita, estava por uma estrada, estava passando uma estradinha simples. Ele percebeu um casebre, uma casa muito simples naquela estrada. Percebeu que havia uma movimentação muito estranha naquela casa. Ele percebeu que alguma coisa muito grave estava acontecendo. Então ele adentrou ao quintal, mesmo sem pedir ordem, ele adentrou ao quintal, chegou até a porta da sala. E ali ele abriu vagarosamente a porta da sala. E quando ele abriu toda a porta, os familiares que estavam chorando, gritando, olharam e viram que era ele, Mateus, Levi, o cobrador de impostos, o publicano.
não era bem quisto naquela casa. Todos estranharam a sua presença ali, mas ele pediu licença para entrar e o dono da casa permitiu. Então ele foi até o fundo da sala, onde havia um catre, uma pequena cama, uma cama muito simples, onde estava deitado um menino. Esse menino tinha os seus membros superiores, suas mãos, seus membros inferiores, seus pés, suas pernas, eram mirradas, eram retorcidas, portanto não andava. Ele também não falava, era mudo, não tinha dentes na sua boca, ele era cego e também era surdo. E também no alto de sua cabeça ele tinha uma chaga que nenhum bálsamo havia curado. Aquele menino chorava 24 horas por dia, desde que havia nascido. Era um sofrimento para ele e também para a família. Então Mateus parou e pensou ali: ah, se o mestre estivesse aqui. Mas Jesus não estava, ele estava sozinho fisicamente. Então, o que ele resolveu fazer? Vou dar um passe nele e pedir para que ele seja curado. Então Mateus impôs as mãos sobre o menino e fez uma vibração para que Deus curasse aquela criança, porque ele, Mateus, tinha visto Jesus curar muitas pessoas, muitos cegos, muitos coxos, aleijados e paralíticos, então ele também desejava curar aquele menino. Então ele deu o passe e depois ele abriu um pouquinho os olhos, percebeu que o menino estava estremecendo. E ele então ficou mais otimista, falou: está funcionando, vou dar mais um passe. E aí deu mais um passe no menino, pedindo para que Deus curasse aquela criança, para que ela se levantasse daquela cama e saísse andando e brincando com as outras crianças. Mas o menino começou a tremer, tremer, tremer cada vez mais. De repente o menino dá um suspiro e silencia. O menino acabara de desencarnar. A choradeira, a gritaria voltou naquela casa. As pessoas estavam desesperadas. Mateus ficou ainda mais desesperado. Ele queria sair dali correndo, porque não tinha levado nada de bom para aquelas pessoas. Havia levado a morte àquela família tão carente, tão pobrezinha. Então ele queria sair correndo, mas suas pernas estavam tremendo e ele não tinha condições de sair nem do lugar. Com muito sacrifício, depois de algum tempo, ele consegue chegar até a porta da sala. Quando ele abre a porta para sair, alguém lhe segura firmemente pelo braço. Ele então pensa: é chegada a minha hora. Eu não vim trazer nada de bom a essa pequena família, essa pobre família. Então o que fizerem de mim, eu vou aceitar. E para sua surpresa, quem lhe segura pelo braço era o chefe da casa, o pai do menino, que estava de joelhos, chorando de emoção, agradecendo por ele, Mateus, ter feito aquilo com seu filho, libertado o seu filho daquele sofrimento tão grande e a família também que sofria consequentemente junto com o menino. O pai estava agradecido pelo fato do filho ter desencarnado e ter parado de sofrer. Então Mateus sentou-se no chão, pediu um pouco de água, uma caneca de água, e conversou ali um pouco com aquela família. Logo mais ele pediu licença e foi-se embora, porque à noite ele teria a reunião com Jesus. Jesus fazia reuniões todos os dias com seus apóstolos, e naquele dia não seria diferente. Então, na reunião, Jesus pediu para que João fizesse a prece inicial. Então João fez a prece. Assim que terminou, imediatamente Mateus levantou-se e perguntou ao mestre: Mestre, o que significa a cura? Qual é o significado da cura? O que é exatamente a cura? Vejam, fisicamente Jesus não estava lá naquela casa, daquela família, mas ele sabia exatamente o que tinha acontecido, porque Jesus tinha também o dom da dupla vista. Ele enxergava à distância e sabia o que tinha acontecido com Mateus e com aquele menino. Então, resumidamente falando, Jesus respondeu-lhe que a cura nem sempre significa o restabelecimento do corpo físico, como ele, Mateus, pediu a Deus. Queria que aquele menino saísse da cama, correndo, pulando, dançando e brincando com as outras crianças. Então ele disse: Mateus, você pediu a Deus que fizesse a sua vontade, mas não pediu para que Deus fizesse a vontade dele e não a sua, porque você não sabe a ficha reencarnatória daquela criança. Em verdade vos digo, Mateus,
que aquela criança, aquele espírito já partiu para o plano espiritual totalmente curado. Fisicamente, ele não tinha condições, mas espiritualmente, ele já se apresenta no plano espiritual totalmente curado. Por isso que eu digo que é um caso de cura incomum, que foi a cura do espírito e não a cura física como nós normalmente vemos no nosso dia a dia. Tá bom? Vamos lá. O outro caso que nós trouxemos aqui de cura, de Louise Hay. Louise Hay, uma autora norte-americana, já desencarnada, não é espírita, mas ela tem ensinamentos que vêm bem a calhar com a doutrina espírita. E tanto que muitos psicoterapeutas espíritas usam os livros dela. Eu tenho o livro dela e estou usando até hoje e me ajuda muito. A Louise Hay, ela tem um dos livros que eu tenho, Você Pode Curar Sua Vida. Então quem quiser anotar aí, anote, Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. É um livro muito interessante, porque a Louise Hay, vejam a história dela. Ela foi estuprada aos 5 anos de idade. Só que naquela época, nos Estados Unidos, a mulher ainda era muito discriminada. Então, mesmo sendo criança, mesmo sendo estuprada, ela ainda foi condenada pela própria sociedade e pela família. Por quê? Porque é como se ela tivesse dado a chance para o vizinho estuprá-la. Então, com 5 anos de idade, já sofreu o estupro e a pressão da família e dos vizinhos. Ela passou por abusos sexuais até os 15 anos de idade. E com 16 anos, Louise Hay deu à luz a uma menina. Só que ela teve de doar a filha porque não tinha condições de cuidar dessa menina. Vejam quanto ela sofreu. Então, isso lhe custou um câncer na área vaginal. Não demorou muito para ela desenvolver esse câncer na área vaginal. O câncer, segundo a Louise Hay, é causado pelo ressentimento prolongado e também pela falta de perdão. Olha que interessante, ressentimento prolongado e falta de perdão podem levar ao câncer. Por isso que os sentimentos negativos não são bons para nós. E a cura, qual é a cura para isso? Então, ela desenvolveu técnicas por si própria. Ela desenvolveu técnicas e o primeiro passo que ela deu foi a eliminação de padrões mentais negativos. Tá? Então, tudo aquilo que a gente tem de ruim, os pensamentos maus, aquela depressão, aquela melancolia, aquele ressentimento, aquela mágoa, aquele ódio, aquela vingança, isso tudo vai somatizando no nosso perispírito, e como o perispírito está ligado célula a célula com o nosso corpo físico, então vai desenvolver uma doença. E essa doença pode ser, inclusive, o câncer, que foi o caso dela. Tá? Então, o que ela fez? O médico queria operá-la imediatamente, mas ela pediu 3 meses de prazo para fazer a cirurgia. E ela conseguiu convencer o médico a muito custo, porque o médico queria de imediato, mas ela não, espera 3 meses e eu volto aqui. Então, nesses 3 meses ela não ficou de braços cruzados, chorando lá, lamentando a sua condição, não. Ela que vivia sozinha, porque com 15 anos fugiu de casa, porque sofria abusos, então ela não tinha ninguém para poder apoiá-la. Mas o que ela fez nesse período de 3 meses? Fez muitas pesquisas, pesquisou muito sobre o câncer, frequentou palestras, workshops, seminários, comprou livros, fez terapias, conheceu terapeutas. Então, numa dessas terapias, ela aprendeu que ela não se amava. Olha que interessante, ela não se amava. Então era um passo muito grande para que a doença se estabelecesse. A partir daí, ela começou a amar-se, amar a si própria. Foi o primeiro passo para a cura do câncer. Depois, ela também, orientada por nutricionistas, médicos, e então ela fez uma desintoxicação do corpo físico, mudando totalmente, radicalmente a sua alimentação, porque tem muitos alimentos que também trazem toxinas para nós e não fazem tanto bem assim. Então, ela fez essa desintoxicação do corpo físico, aliada também com o fato de amar a si mesma, e o resultado disso qual foi? 6 meses depois, a Louise Hay voltou ao consultório do médico e aí ele fez os exames e, para a surpresa do médico, não havia mais câncer nenhum.
Ela havia se curado do próprio câncer, usando as técnicas que ela mesma criou, as técnicas que ela aprendeu e que tanto estudou. Vejam que ela conseguiu curar-se do câncer. E Louise Hay, nesse livro Você Pode Curar Sua Vida, nos diz que os pensamentos e as palavras criam nossas experiências. Então, pensamentos e palavras são muito importantes no nosso dia a dia. E o Divaldo fala a mesma coisa que ela. Ela diz assim, que o pensamento ele pode ser modificado, ou seja, quando eu estou com um pensamento negativo, então imediatamente eu devo trocar esse pensamento por um positivo. Se eu estou pensando uma coisa ruim, pare, jogue fora esse pensamento ruim e tenha um pensamento bom. Porque assim a gente vai treinando o nosso subconsciente, vai treinando e a gente vai então aprendendo a ter somente bons pensamentos e boas palavras com as pessoas. Louise Hay diz no seu livro que o ressentimento, a crítica, a culpa e o medo causam muitos problemas para nós, para o nosso corpo físico. Ressentimento, crítica, culpa e medo. E para nós nos libertarmos do passado, é importante estarmos dispostos a perdoar. Então eu conheço muita gente, outro dia estava conversando com 2 pessoas sobre o perdão, e aí as pessoas, é muito fácil falar, mas eu quero ver o dia que acontecer com você. Bem, eu digo que há algum tempo, algumas décadas, eu tinha dificuldade também. Hoje, graças a Deus, eu consigo perdoar as pessoas, não fico guardando mágoas nem ressentimento, nem desejo mal para ninguém. Não sou puro, mas eu já melhorei bastante em relação a décadas atrás, tá bom? A gente tem essa condição e é bom para nós mesmos, nós somos os principais beneficiados com isso. Louise Hay nos diz que as doenças elas têm uma origem no estado de não perdão. Então as pessoas que não perdoam estão suscetíveis às doenças. Olha que interessante. E ela diz também que a liberação do ressentimento pode remover até o câncer. Olha aí. A liberação do ressentimento pode remover até o câncer. Muito importante. Então, diz ela que nós devemos nos libertar do passado e perdoar todas as pessoas. E devemos estar dispostos também a começar a aprender a nos amar. Vamos amar a nós mesmos, porque se eu não amo a mim mesmo, como é que eu vou amar outra pessoa? Certo? Vamos nos valorizar, porque somos filhos de Deus, fomos criados para a evolução. Bem, vamos lá. Então, ela diz também que, às vezes, o que parece ser uma grande tragédia se transforma no melhor de nossas vidas. Às vezes um problema muito grave que acontece com a gente, se a gente tiver uma boa base, principalmente uma base religiosa, emocional, a gente acaba sucumbindo, acaba reclamando, acaba se revoltando contra a situação. Mas às vezes um problema muito grande que acontece com a gente serve para poder alavancar a nossa vida moral e espiritual. E também material. Eu cito um exemplo que eu estou lembrando agora, que eu trabalhava numa empresa 2 anos e meio, fazia folha de pagamento da matriz e de 5 filiais, sozinho eu fazia, e não faltava um dia, enfim, era um funcionário exemplar. De repente a empresa resolveu colocar um outro funcionário na mesma função, ganhando a mesma coisa que eu, mas não me substituiu, me manteve na empresa. Eu fiquei muito chateado, nada contra o rapaz, porque até nos tornamos amigos, mas eu comentei com o chefe, por que ele vai ganhar a mesma coisa que eu se eu sou mais antigo aqui? Ah, mas foi a diretoria que determinou. Eu falei, tá bom, mas eu quero um diferencial. E aí me deram um aumento, na época muito irrisório, e eu não fiquei contente com isso. O resultado disso é que então eu prestei um concurso público, e aí passei no concurso público e fui pedir demissão, pedi para ser mandado embora, e então fui trabalhar no serviço público e fiquei até a minha aposentadoria. Nota, quando eu entrei no serviço público, eu entrei ganhando 4 vezes mais do que ganhava na empresa. Então foi um mal que veio para um bem. É a história do lavrador chinês. Que bem, que mal, quem sabe? Então vejam, às vezes uma situação difícil, ela vem, toda a crise vem para que a gente possa evoluir, tá bom? Vamos lá. Tem uma frase que eu
pensei do livro Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Olha que interessante, ela diz assim: o amor é sempre a resposta para qualquer tipo de cura. E o caminho que leva ao amor é o perdão. Louise Hay, Você Pode Curar Sua Vida. E aqui perguntamos a vocês, quais são os requisitos para se obter a cura? O que eu preciso para obter a cura? Eu preciso de duas coisinhas: fé e merecimento. Então, se eu tiver só fé, eu não consigo a cura. Se eu tiver só merecimento, também não consigo a cura. Eu preciso ter as duas coisas. Mas tem uma observação aí, tá? Tem um detalhe. Existem casos de pessoas que, por necessidade reencarnatória, elas não conseguem a cura devido a débitos do passado, de outras existências. Então é o caso, por exemplo, de uma pessoa que reencarnou e ela tem um débito muito grande, precisa passar por uma doença, alguma coisa muito grave. Lembra do caso do menino lá de Mateus, que a gente citou, que ele não conseguiu curar o menino fisicamente? Então é um caso típico aí. Então a pessoa tem uma necessidade reencarnatória e ela não vai obter a cura. Tá? É uma questão íntima do espírito, tá bom? Aí nós não temos acesso à ficha reencarnatória, nem a nossa, nem a dos outros, então não sabemos, mas a espiritualidade superior sabe, tá bom? Então existem casos que a pessoa não vai conseguir a cura. Porém, aí tem um porém. Eu conheci dois casos, fisicamente falando, em que num deles houve uma atenuação do sofrimento e no outro caso houve uma prorrogação da vida aqui no plano terrestre. Então são duas pessoas, uma delas teve atenuado o seu sofrimento e a outra pessoa teve o seu tempo de vida aqui na Terra prorrogado. Por quê? Porque foram pessoas que praticaram o bem, o amor, a caridade que Jesus tanto nos ensinou. Aí a espiritualidade superior toma nota de tudo isso, leva ao conhecimento de Deus e Deus então pode conceder então esses benefícios para as pessoas. Eu, como disse, conheci dois casos em que houve essa situação, tá bom? Bem, nós então encerramos aqui a nossa live. Eu não sei nem quanto tempo está dando, 42 minutos, né? 41 minutos. Então, estamos dentro aí do tempo. Para quem quiser anotar, a bibliografia pesquisada para esta live, intitulada Curas, Casos Interessantes e Diferenciados, foi o DVD Cura e Autocura, do Divaldo Pereira Franco, de 26 de setembro de 1999. O livro Aveluz, de João Nunes Maia, ditado pelo espírito Shaolin. Nesse livro Aveluz é que consta aquele caso de Mateus, da cura incomum do menino. E o livro Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Então, foram as três fontes de pesquisa para o nosso bate-papo dessa live, para que a gente tivesse conhecimento do que diz respeito à cura. Amanhã, às 9 horas da manhã, estarei fazendo uma nova live para o pessoal lá de Sacramento, Minas Gerais, a cidade de Sacramento, a terra de Eurípides Barçanufo. Estaremos ao vivo fazendo uma palestra falando sobre as curas de Jesus, que estão no capítulo 15 da Gênese de Kardec, no Evangelho não, capítulo 15 da Gênese, e iremos então falar sobre as curas de Jesus. Então é uma palestra um tanto diferenciada em relação a essa que nós estamos fazendo hoje. Mas diante dessa pandemia toda, dessas doenças, quantas pessoas que nós conhecemos que já partiram para o plano espiritual, né? Então eu acho interessante a gente falar sobre cura, para que mantenhamos a fé, mantenhamos o pensamento positivo, vamos mudar os nossos padrões, padrão de pensamento, padrão de sentimento, vamos mudar as nossas palavras e então assim vamos melhorar a psicosfera ao nosso redor, para que a gente possa estar sempre bem de saúde física, emocional e também espiritual. Falando de cura, para quem chegou depois, estou usando um chapéu por causa de uma cirurgia que eu fiz, estou ainda em recuperação, mas eu iria fazer uma outra cirurgia, nada a ver com essa primeira, já estava praticamente marcada, com os exames todos prontos, o médico já estava praticamente com um bisturi na mão. E aí
com a ajuda da espiritualidade, a fé que eu tive, a perseverança de 1 ano procurando meios para me curar, assim como fez Luiz Rey, eu também procurei vários meios para obter a cura, terapias, psicoterapias, livros, estudos, me dedicando também à divulgação do Evangelho e nunca me revoltando contra a situação adversa, vários problemas de saúde que eu venho passando, perdi 8 quilos, enfim, nunca me desesperei. E aí eu consegui a cura. Eu consegui a cura num momento em que eu não esperava, já esperava estar na mesa de cirurgia, de repente a cura veio, passei pelo cirurgião e levei o resultado para ele da tomografia e ele então desmarcou a cirurgia. Então vejam, funciona, gente. Tudo isso que a gente falou não é bobagem, funciona mesmo, desde que você acredite. Acredite em você, acredite nesse que está aqui atrás de mim, Jesus de Nazaré, o nosso maior mestre. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Agora a gente vai fazer as vibrações, fazer a prece final e eu já me despeço de vocês, tá bom? Então nesse instante vamos fechar os nossos olhos, manter o nosso pensamento em Jesus de Nazaré, nosso Mestre Maior, Maria Santíssima também, sua mãe, toda a espiritualidade superior que nos acompanha nesse momento, nos dando forças para que nós possamos trilhar pelo bom caminho, seguindo o Evangelho, praticando o amor e a caridade. Agradeçamos a Deus pelo dom da vida, agradeçamos pela nossa encarnação aqui nesse planeta bendito, agradeçamos por todas as pessoas que têm ou que tiveram contato conosco, porque servem para a nossa evolução moral e espiritual. Agradecemos inclusive pelas dificuldades que nós passamos, porque é por meio das dificuldades que nós vamos evoluindo também. E assim vamos pedindo para que todos os dirigentes dos países possam ter o bom senso de trabalharem pela paz e pela saúde da humanidade, que possam assinar acordos, possam assinar documentos, liberar verbas, recursos, para que nós obtenhamos a cura para o Covid-19 e para outras doenças também, que eles possam também assinar acordos de paz, para que as nações, os povos possam se respeitar mutuamente, que os políticos, não só do Brasil, mas do mundo todo, possam trabalhar com afinco, possam trabalhar com honradez, com dignidade, deixando de lado as tentações, a facilidade, as coisas erradas e a corrupção, porque isso vai lhes trazer também grandes consequências no futuro próximo. E vibramos por todas as famílias, para que mantenham-se unidas em torno do Evangelho, a família, que é a célula máter da sociedade. Vibramos por todos os nossos entes, os nossos amigos que já partiram para o plano espiritual, para que possam ser bem atendidos pelas equipes socorristas chefiadas por Bezerra de Menezes, e que Maria Santíssima e suas servas levem a cada um o seu abraço maternal e fraternal. E também vibramos por todas as pessoas que têm contato conosco, que já tiveram, aquelas pessoas que nós tivemos problemas, que não nos desejam bem, aquelas pessoas que nós também não gostamos muito, que essas pessoas possam nos perdoar pelos erros que nós cometemos contra elas e que nós, principalmente também, possamos perdoá-las pelos erros que cometemos. E assim, não levemos para o plano espiritual um sentimento negativo, aquela rusga, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela vingança no nosso coração, porque isso é atraso de vida, é atraso de evolução espiritual. Que possamos perdoar para sermos perdoados também. E que tenhamos uma excelente noite. Vamos agora fazer a prece que Jesus nos ensinou para encerrarmos a nossa live da noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado, que Jesus
este Jesus de Nazaré abençoe todos vocês, suas famílias, seus amigos, todas as pessoas com quem vocês têm contato. E muito obrigado pela atenção, por me aturarem nesta noite. E quem quiser contato comigo, gente, pelas redes sociais, no YouTube e no Facebook, é muito fácil. É só digitar meu nome, Aloysio Rocha. Aloysio com U e com S, tá bom? Então, digitem lá, Aloysio Rocha, no YouTube ou no Facebook, e aí vocês vão me incluir na rede social. No YouTube, eu peço que vocês se inscrevam e apertem lá o sininho para receberem também os vídeos que a gente vai colocando no transcorrer das semanas. E no Facebook, pedindo amizade, mandem uma mensagem dizendo que vocês assistiram a esta live para que eu possa ter ideia de quem é, tá bom? E no Instagram, @AloysioRock. Aloysio com U e com S, Rock, R-O-C-A. Então, Aloysio com U e com S, R-O-C-K, não é C-A, é R-O-C-K. Aloysio com U e com S, R-O-C-K. Aloysio Rock no Instagram. Aí mandem também uma mensagem e sigam-me para que a gente possa trocar figurinhas e ganhar conhecimento juntos, tá bom? Tô vendo aí, gratidão. Eu peço perdão às pessoas que mandaram mensagem aí durante a apresentação, mas fica difícil a gente fazer a live e responder ao mesmo tempo, tá bom? As mulheres conseguem fazer 10 coisas ao mesmo tempo, nós homens não, a gente é mais limitado, só consegue fazer uma de cada vez. Mas agradeço bastante a todos vocês, que fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado do Ilho, obrigado a Lica, obrigado a Cida, obrigado a todos os amigos do Amigos pela Fé aí do Jardim Brasil, Zona Norte de São Paulo, pela oportunidade de falar sobre o Evangelho. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado.